certa época, eu estava ali na capital do estado, em Salvador, né? Eu estava voltando para Jiquié. E não existia GPS naquela época, né? Não existia nada direcional, o caminho não mostrava. E eu estava meio perdido em Salvador. Perdido. Sem conseguir achar o caminho de casa. Eu não conseguia entender ali aquela lógica geográfica ali de Salvador. E eu precisava encontrar a saída para retornar para Jiquié. E ao parar ali no semáforo, havia dois rapazes que estavam ali vendendo algum produto no semáforo. Aí eu perguntei: jovem, como eu faço para chegar na BR-324? Que é a BR que dá acesso a 116 e nos traz até a Jiquié, né? E um deles então parou, olhou e me respondeu: Victor, olha para o céu, olha para o céu. Eu quis dar risada naquela hora, mas quando eu olhei para o céu, ali dentro do carro, para cima, a placa estava lá: vira direita para a BR-324. E o jovem então dizendo: olha para o céu, olha para cima. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro fez o céu e a terra. Que lindo, né? O que é que te faz olhar para cima? Será os fogos do fim de ano? Não. Talvez você esteja deitado ali na sua cama, no seu quarto, e você olha para cima. Temos que ter os pés na terra e os olhos no céu. Gênesis capítulo 9. Abra a sua Bíblia, no primeiro livro que está aí na sua Bíblia. Não foi o primeiro que foi escrito, mas é o primeiro que está aí. Gênesis capítulo 9. Iremos ler esses dois versículos e você irá se deparar com algo que você conhece desde criança, viu? Desde bebezinho. E eu tenho a certeza que você já coloriu cartolinas em seu caderno ali na época de colégio. Gênesis 9, diz 14 e 15. Gênesis 9, 14 e 15. E diz assim, versículo 14: E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco das nuvens. Que arco a Bíblia está se referindo aqui? O arco-íris. 15. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais um dilúvio para destruir toda a carne. Paremos aqui. Quando você olha para cima, quando você olha para o céu, no tempo certo, pós-chuva, você vai ver o quê? O arco-íris. Hoje, quem sabe, muitos que olham para o arco-íris lembram não da promessa que Deus lhes fez, mas lembram-se de quê? De outras coisas relacionadas que não tem nada a ver com o caráter bíblico. Inclusive deturpam até a imagem do símbolo que Deus colocou no céu, e diretamente simboliza que Ele é presente em nossa vida. E hoje nós podemos ver o arco-íris sendo usado em diversas bandeiras por aí. Diversas. LGBT, que ia mais, quase o alfabeto inteiro ali. Certa vez uma senhora chamada Naomi Loco com K, viu? 2K. Ela conta que ela estava ali viajando, voando,
E o seu avião então atravessou uma turbulência acima da superfície da terra. Então as fortes rajadas de ventos atingiram ali a sua aeronave, enquanto nuvens escuras cercavam todo o avião ali que estava no ar. Ela, com bastante medo, o relato real diz que de maneira ali silenciosa, que Naomi clamou ao Senhor por segurança. E assim eu também eu fiz naquela serra de maneira silenciosa. E ao olhar pela janela do avião, após ela clamar ao Senhor, as nuvens escuras não estavam mais lá. E o avião então estava em ascensão, estava subindo novamente. Ele estava em queda. E ela então conseguiu ver pela janela as nuvens lá embaixo. E alguns raios também. Ela viu assim um clarão. Na verdade, um clarão, normalmente os raios vão para baixo, né? Quando cai. E olhando mais fixamente ali pela janela, depois que seu avião havia ultrapassado essa zona de turbulência arredia e muito difícil, ela percebeu que a sombra do avião feita pelo sol pairava pelas nuvens turbulentas. Naomi então ela reconheceu um arco-íris que parecia envolver a sombra do avião. Ali que ela estava. O que é que você acha quando ela viu ali aquele arco-íris abraçando, entre aspas, a sombra do avião? O que ela sentiu naquele momento ao ver esse arco-íris? Proteção, paz. O medo da turbulência não estava mais presente nela. Sabem, queridos, nossos fardos da vida podem se dissipar enquanto olhamos firmemente para as promessas de Deus. Parece ser coisa de criança isso, né? Eu estou dizendo a vocês. Mas a promessa de Deus, dada logo após o dilúvio, um arco-íris no céu. Isso demonstra uma promessa real, uma promessa verdadeira que Deus te sustenta em meio à tempestade. 7. Fala assim, ó. Fala isso muito bem, viu? Para que essa paz, quem sabe que você está necessitando dela hoje? Que essa paz é reflexo desse apego, dessa confiança, do estudo também, viu? Do estudo também das promessas que o Senhor fez. Eu citei 3 ações aqui agora. 3 verbos: apego, confiança e estudo das promessas do Senhor. Quantas vezes você já olhou para cima e viu um arco-íris? Quantas vezes nós passamos ali no corre-corre da vida, da semana, e não paramos para observar as promessas de Deus? Quantas e quantas? O arco-íris é uma delas, viu? É uma promessa de Deus. Podemos olhar para os majestosos arco-íris, promessa do Senhor Deus na Bíblia. E com gratidão e paz, agradecer pelas mãos divinas nos guiando nas tempestades que enfrentamos nesse ano de 2024. Muita tempestade. Você consegue ver isso? A profundidade disso que eu estou comentando com vocês? Por mais simples que possa parecer, nós somos assim bombardeados por informações que a nossa mente acaba selecionando aqui, que achamos ou que julgamos ser importante, lembrando que você tem um domínio, viu? Decisão de escolhas, de coisas importantes que passam assim batido.
Uma mente limpa, uma mente aberta, é o que Papai do Céu deseja que eu e você sejamos assim. E que acalmemos o nosso coração. E que dedicamos tempo a Ele para nos desintoxicar daquilo que nos acomete. O arco-íris representa a prometida presença de Deus conosco. O que significa o nome Emanuel na Bíblia? Deus conosco. Parece que o arco-íris não tem relevância nenhuma, não é? Mas não é bem assim. Não é assim. Apocalipse 4:3, se você puder abrir e acompanhar. Apocalipse 4:3, último livro da Bíblia, fala assim no versículo 3: e o que estava sentado era na aparência semelhante a pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. Veja bem, segundo esse versículo aqui, quem estava sentado no trono aqui? Jesus. E o que é que tinha acima e ao seu redor desse trono? Um arco-íris. Acima do trono de Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Opa! Era o arco-íris. E a mídia social, ela pinta por aí movimentos, e a mídia dela é a imagem do arco-íris para dizer: o arco-íris são multicoloridos, são multifacetados e que podem fazer todas as escolhas possíveis. Não é bem assim como a mídia pinta, porque a promessa de Deus nos fez foi pós o dilúvio, é que Ele estaria presente, e essa promessa representa o arco-íris. E é tão sagrada a promessa que envolve o trono de Deus. Nós vimos aqui em Apocalipse 4:3, o Todo-Poderoso. Aonde é que Ele está agora? Lá, intercedendo por mim e por você. E que ao mesmo tempo Ele irá nos julgar. E Ele já está nos julgando, viu? Amigos, com que frequência estamos olhando para cima? Para as coisas de Deus, alvejando o céu. Nós já conseguimos parar e observar quando estamos focados nas promessas. E é implícito isso, viu? Para nós conseguirmos nos focar nas promessas de Deus, é preciso dedicarmos tempo para o nosso Deus. Porque é impossível vivermos bem nesse mundo sem olharmos para cima. É impossível. O arco-íris da promessa está aí, para não mentir, que Ele está conosco, que Deus é fiel e que Ele não dorme. O guarda de Israel está em nosso favor. Salmo 121, versículo do 3 a 5. Salmo 121 fala assim, ó. Era o salmo preferido da minha mãe, viu? Jalina Pereira Gonçalves. Salmo 121, havia muito recitando lá em casa. E o versículo 3 fala: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará, tosquenejará. 4, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Isso aqui é impressionante.
Da mesma maneira que eu pego a minha mão, eu vejo a sombra dela no chão. Da mesma maneira, Deus está pertinho de nós dessa maneira. Dessa maneira. Porque Ele não dorme por mim e por você. Como assim não dorme, Luiz Augusto? Como assim, pregador? Literalmente, Ele não dorme. Certa vez eu estava ali em Campinas, São Paulo, Hospital Rodrigo, cuidando do meu filho que estava com câncer terminal, câncer incurável. Ele estava com infecção, eu não lembro qual agora, à beira da morte na UTI. E o medo de perdê-lo ali era muito forte naquela noite. E eu estava lá acompanhando ele naquele hospital. Amigos, você acha que até que horas eu consegui ficar ali acordado cuidando do meu filho? No hospital com medo. Eu demorei cerca de 2 horas e meia, depois eu dormi. Eu apaguei. Eu não aguentei dormir ali no lençol estendido no corredor do hospital. Pessoas passando por cima de mim ao meu lado. Cássia estava lá dentro do quarto com ele, numa poltrona. Só poderia ficar um lá dentro. E se naquela noite acontecesse alguma coisa com meu filho? Eu estava dormindo, cochilando. Eu estou querendo mostrar que, como pai, por mais que eu ame o meu filho, eu não consigo ficar acordado o tempo todo para cuidar dele. Se Deus, nosso Pai Celestial, guarda de Israel, Ele não dorme, Ele não dormita por mim e por você. Toda vez que você vê o arco-íris, meu irmão, minha irmã, no céu, pare e reflita na promessa de Deus em tua vida. Porque Ele cuida de você, meu amado. Mas nós precisamos fazer o quê? Olhar para cima e ver as suas promessas. Isaías 41:10 é muito conhecido, viu? Mas eu quero observá-lo aqui para aqueles que passam por angústias, aflição, que passam por algum momento de turbulência hoje. Isaías 41:10 fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra. Amém. Ele é fiel, Ele não dorme, o guarda de Israel. Essas palavras ganham no meu coração com intensidade, que vocês nem imaginam. E sabem uma coisa? O arco-íris da promessa de Deus não diz respeito apenas que não haverá outro dilúvio no âmbito mundial. Não diz respeito apenas isso, não é só isso, porque tem um arco-íris no céu e você pode perguntar até para uma criança: e porque Deus disse nunca mais vai cair um dilúvio? É isso, mas não é só isso, aplique isso para você. Mas se estende também essa promessa o quê? A proteção dos filhos de Deus. Porque quando o inimigo da nossa alma, quando o inimigo vier como leão querendo nos devorar, está lá em 1 Pedro 5:8, vigiai. Vigiai. Eu vou contar algumas histórias reais, viu? Durante alguns anos, eu tenho como policial civil. Estou de plantão hoje, inclusive, direto para aqui. Tu sabes,
O que é chegar em uma casa, como semana passada, no bairro Mandacaru, próximo estádio. Ao fazer o levantamento cadavérico, lá em um dos quartos, você encontrar um corpo pendurado, suspenso por uma corda ali, amarrada a uma peça do telhado. Corpo de um pai de família que não aguentou ali a turbulência da vida. Tu sabes o que é um preso entrar numa cela andando ali pelo crime do tráfico de drogas e sair dentro de uma concha de ferro ali do rabecão, morto por cobrança de dívidas. Tu sabes que uma família perdeu o filho, perdeu a batalha, seu filho envolvido com crack, cocaína, e depois veio ali gravado de balas no chão, por facções inimigas ou pela polícia, quando ele foi resistente ali na rua de prisão. Eu lido com essa realidade quase todos os dias, queridos. E quando eu posso, eu aconselho esses jovens, ali pela grade ali. Semana passada o traficante chorou muito, enquanto eu falava para ele. Romanos 8,18 diz, Paulo diz, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. E qual é a glória a ser revelada em nós, meus queridos? Que glória seria essa? É a glória de sermos salvos em Cristo Jesus. Amém. A glória de não sofrermos mais o que sofremos nesse primeiro momento aqui neste mundo. E eu oro para que esses jovens não percam a esperança para o céu. Que façam o que é certo, porque o certo é fazer o que é certo. As drogas destroem a vida da pessoa de tal maneira que não tem uma noção do que é isso. É uma arma do diabo que prende ali a mente desses jovens e eles não conseguem tomar decisões por si só. O mundo hoje está assim, mas a promessa que aqui está em Romanos 8, Paulo diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Tu passa por um sofrimento? Quem sabe sim, quem sabe não. Tu vê sofrimento nesse mundo? Eu tenho certeza que você vê, viu? Mas amigos, precisamos olhar para cima. Não podemos perder mais tempo olhando assim, horizontalmente. Não, olhando para baixo. Mas quando eu digo olhar para cima, não é só olhar para uma placa de trânsito, como eu olhei lá em Salvador para encontrar o caminho de casa. Não. É você olhar para o monte que Deus nos chama. É você olhar para a cidade celestial. E quando você deixa de olhar, você deixa de se preparar. E cada vez que você deixa de focar no céu, com os seus olhos ali, e cada vez que você planta os seus pés aqui nesta terra, as suas forças se esvaem e você fica sem forças. E a tendência é você submergir na fé, descer na sua fé.
Só que a proposta de Deus para você é muito diferente. Porque Ele não desiste, Ele não dorme. Por isso que Ele está aqui hoje, batendo na porta do teu coração. E Ele não empurra a porta não, viu? Ele não força a porta, Ele não abre, Ele não arromba a porta. Ele bate. Porque Ele convida. Filho, eu não durmo, filho, por você. Quando Ele bate, Ele diz isso. Então, filho, não durma por mim, por favor. Tenha coragem, filho, em meio àquelas nuvens turbulentas que Naomi Lobo passou lá na sua época. Quem sabe, em algum lugar, nos sofrimentos, nas tristezas, nas perdas, quem sabe está ali o belo lembrete do arco-íris, do fiel amor de Deus em nossas vidas. Abraão, conhecido na Bíblia como pai da fé, como é que um homem de 100 anos de idade poderia ter filhos? Impossível! E o termo bíblico para Abraão era necró, de necropsia, necró, morto, porque ele não tinha condições alguma de fazer filhos. Mas Deus fez um milagre, e depois disso Sara teve outros filhos e filhos também. Não podemos deixar de olhar para cima. Só que nós deixamos de olhar para cima quando nós deixamos de olhar para as promessas de Deus. Um dia de 24 horas. Quanto tempo nós temos investido nas promessas de Deus, hein? E quanto tempo você tem investido em teus interesses pessoais num dia de 24 horas? Faça uma reflexão, pense nisso. E a cada oração que fizermos, o reino de Deus, ele aumenta, ele se aproxima de nós. E esperamos com paciência e com confiança em meio às dores desse mundo. E naquele dia, cuja glória excederá a de todas as outras glórias, nós correremos para os braços do nosso Deus majestoso Salvador. Então nós diremos a Ele: Jesus, Jesus, sabíamos que o Senhor viria para nos buscar, pois o Senhor prometeste. Aleluia.